Primeiro sermão pregado em 6 de julho de 1645. O lugar deles não é o lugar de seus filhos. Deuteronômio capítulo 32, versículo 5. As palavras lidas fazem parte da canção de Moisés, que ele cantou um pouco antes de morrer, como o cisne que canta mais docentemente quando a morte se aproxima. O escopo e o fim desta canção de Moisés foi deixar um testemunho para trás, depois que ele se foi, da bondade, misericórdia e fidelidade de Deus para com este povo, e de sua pecaminosidade e perversidade em relação a ele, e até o fim. Se grandes males lhe caíssem depois que ele se foi, eles não teriam motivos para falar mal de Deus ou do seu servo Moisés. Você nos trouxe para uma terra justa, você nos deu muitas promessas justas, que Deus seria nosso Deus, e seria misericordioso conosco, e que ele nunca nos deixaria. Ainda assim veja o que nos acontece. Moisés agora deixa isso de propósito para trás, para sempre calar a boca deles. Como se Moisés dissesse: é verdade, o Senhor me fez um instrumento para tirá-lo do Egito, e por mim fez muitas promessas a você, para encorajá-lo, e escolheu você para ser um povo peculiar, e o guiou por todo esse tempo. Mas, se os males acontecerem com você, se você for levado a uma condição triste e angustiada depois que eu morrer e partir, lembre-se do que deixo atrás de mim, e saiba que Deus deve ser justificado em tudo e suas palavras devem ser justificadas. Mas vocês pecaram e se Deus rebelaram contra Deus e trouxeram sobre si mesmo todo o mal que veio sobre vocês. Este é o escopo deste cântico de Moisés. Ele deixa isso por meio de uma canção, pois foi assim que disse em Deuteronômio, uma canção como dos Salmos de Davi, e ele sai por meio de uma canção, para que eles possam se lembrar melhor dela e ensinar a seus filhos as próprias palavras. Ele começa com uma forma muito elegante: dai ouvidos aos céus e falarais, e ouça, ó terra, as palavras da minha boca, porque Moisés houve um tempo em que você disse que não era eloquente, mas isso era porque ele se desculpava de trabalho. Mas aqui parece que ele era muito eloquente. São um povo miserável e de coração forte, não serão considerados, mas o céu e a terra serão testemunhas contra eles. Os céus e a terra ouvirão. E embora o que é falado da palavra por meio de repreensão de um povo pecador pode ser negligenciado e passado, saiba, porém, que há uma impressão nos céus e na terra, e antes o Senhor vai querer testemunhas. O céu e a terra virão para testemunhar contra aquele povo. Depois de seu prefácio, que está nos 2 primeiros versos, ele começa exaltando o nome de Deus, porque publicarei o nome do Senhor, atribua grandeza ao nosso Deus. Ele é a rocha, sua obra é perfeita, pois todos seus caminhos são julgamento. Um Deus de verdade, sem iniquidade, justo e reto é ele, como se ele dissesse: o que quer que aconteça com você, ainda assim o nome de Deus é grande e glorioso. E é uma boa maneira de convencer e humilhar os pecadores, elevando seus corações para ver a glória do grande Deus, com quem ele tem que fazer contra quem eles pecaram, e foi um excelente argumento da fé de Moisés quando ele estava para morrer. No entanto, ele poderia abençoar a si mesmo, por assim dizer, em Deus, como se dissesse: bem, o Senhor me conduziu por muitas mudanças e problemas e muitas aflições, variedades de condições. E o que Deus ainda fará com seu povo, eu não sei. Mas disso eu tenho certeza: ele é um Deus grande e abençoado. Ele é uma rocha e sua obra é perfeita. E todos seus caminhos são julgamento, um Deus da verdade. Sem iniquidade, justo e reto ele é. Estou certo, tudo o que acontece comigo, tudo o que acontece com as pessoas, no entanto, Deus deve ser reconhecido. Santo, justo, perfeito, grande e bom em todos os seus caminhos. É bom ter nossos calores sempre confirmados em Deus, manter bons pensamentos de Deus, ter Deus no alto de nossos pensamentos e corações, quaisquer que sejam as mudanças ou estado que encontramos neste mundo. Mas então eles vêm sobre eles, tendo exaltado a Deus e justificado a Deus, de modo que eles se corromperam. Eles abandonaram este Deus abençoado e glorioso que tem sido tão fiel a eles em todos os seus caminhos. Corromperam a si mesmo. Você dirá: quem não está corrompido? Quem não está sem pecado? Se fosse apenas alguma fragilidade humana, não seria tanto.
mas eles corromperam tanto que o lugar deles não é o lugar de seus filhos. Está além do que se poderia esperar. Para aqueles que tinham uma relação tão próxima com Deus como este povo tinha, eles estão manchados e contaminados com seus pecados. E assim como esta mancha deles não é a mancha de seus filhos, assim, você tem o escopo da palavra e como eles surgiram. O lugar deles. A palavra traduzida aqui, mancha, significa uma mancha, uma falha. É a mesma palavra que você tem no 17º deste livro, ou seja, não sacrificarás ao Senhor teu Deus qualquer novilha ou ovelha em que haja defeito, ou qualquer má aparência. Mas sabemos qual é a palavra em inglês. Seu lugar, o ponto de seu pecado, aquele pecado deles. Essa mancha não é a mancha de seus filhos. E se os filhos de Deus tiveram manchas enquanto viverem neste mundo? Eles têm muito pecado que o contaminaram, mas as manchas destes homens são de outra natureza. Não são as manchas de seus filhos. E existem 3 pontos doutrinários nessas palavras. Os 2 primeiros implicados, o terceiro excesso. Os 2 que estão implícitos são estes. Primeiro, esse pecado é uma mancha. Segundo, até mesmo os filhos de Deus, enquanto vivem neste mundo, têm suas manchas. Terceiro, que é o principal e o escopo das palavras, que há uma grande diferença entre os pecados e as manchas dos homens perversos e ímpios e as manchas dos filhos de Deus. É isso que pretendo na escolha dessas palavras, mostrar a diferença entre os pecados dos homens ímpios e o pecado dos homens santos. E eu escolhi estas escrituras para lidar com este ponto para estes 2 fins. Primeiro, para tirar aquele grande argumento que muitos corações carnais têm, pela qual eles tiram o poder da palavra de seus corações e estão seguros em seus caminhos pecaminosos. Bem, dizem eles, podemos ficar sem pecado? São os melhores pecados sobre eles. Agora, porém ninguém está sem pecado, eles pensam em adiá-lo e se tornar seguros. E sobre este mesmo pensamento, adiar a abundância de verdades que eles ouviram pregadas da palavra, que não lhe traz nenhum bem, e meramente sobre esta razão. Agora, se esse apelo fosse tirado deles, a palavra poderia prevalecer muito mais sobre eles. Agora, portanto, espero que, antes de terminarmos esta escritura, eu enfraqueça, se não remover totalmente aquele apelo que os pecadores seguros têm sobre si mesmos. Porque todos têm seus pecados, e eu te mostrarei que há uma grande diferença entre o teu pecado e os pecados de um filho de Deus. E então, o segundo fim, porque escolhi esta escritura, é para o conforto dos filhos de Deus. Por um lado, o homem está seguro e endurecido, porque embora ele tenha pecado, ora, todos os homens têm pecados. Ou, por outro lado, aqueles que são filhos de Deus, porque eles sentem tanto pecado neles quanto eles são com medo de que eles não sejam filhos de Deus. Eles têm medo de que seus pecados que estão neles os argumentem que não são filhos de Deus. Agora, eles também terão ajuda na abertura deste ponto, quando tiverem colocado diante deles quais são os pecados dos filhos de Deus e os pecados dos ímpios e as diferenças entre eles. Vou, para abrir caminho para este grande ponto, primeiro falar um pouco dos 2 primeiros que estão implícitos, e não mais do que dizer ao terceiro, que é o grande ponto no texto. A primeira, então, que esse pecado é uma mancha, que informa em Jeremias 1:27. A religião pura e imaculada diante de Deus e do Pai é esta: visitar os órfãos e as viúvas em suas aflições, e guardar-se imaculado do mundo, isto é, guardar-se dos pecados do mundo, que são do mundo. O pecado é primeiro uma mancha profanadora, uma mancha que contamina a alma do homem na presença do Santo Deus. É contrário à pura natureza de Deus. É a mistura da alma com aquilo que é pior do que ela mesma. É uma coisa que contamina. A mistura de ouro com prata não contamina a prata, mas a mistura de chumbo com prata contamina a prata, porque o chumbo é pior que a prata. Contamine-o, mas torne-se o melhor. Mas a mistura do coração com o mundo contamina a alma, porque a alma está misturada com aquilo que é pior do que ela mesma. É uma mancha profanadora. Você sabe o que é ter o corpo manchado de sujeira e ter as roupas manchadas de imundícia e sujeira. Veja como é com seus corpos sujos de sujeira ou suas roupas. Assim é com o rosto de sua alma na presença de Deus. Quando o pecado está sobre você, é um local profanador. Em segundo lugar, o pecado é uma mancha que se espalha como a chama de lepra, que se espalha cada vez mais. E deixe um pecador viver num tanto, este ponto o espalhará mais e mais. Se você tivesse uma mancha em sua carne, que fosse pequena no início,
Pode ser que você a negligenciasse, mas se você o visse se espalhar cada vez mais, pensaria que haveria algo nele. É assim com o teu pecado. Quando você é jovem, a mancha é pequena em comparação, mas à medida que você cresce, a mancha se espalha mais e mais, até que você esteja todo coberto de manchas. Assim são os velhos pecadores. O pecado é uma mancha que se espalha, e se espalha na alma, na família, em qualquer sociedade onde vivem pecadores. Em terceiro lugar, é uma mancha infectante, uma mancha que infecta por si mesma, uma mancha de peste que infecta a alma, infecta tudo que você se intromete, infecta a companhia com quem você conversa, e essa é a natureza deste local. E então, em quarto lugar, é uma mancha que mancha e dói a alma, de modo que todo o poder criado no céu e na terra não é capaz de lavá-la. Tu podes pensar pouco no pecado que cometeste e tu cometes, e tens prazer e deleite de maneira tão pecaminosa por um quarto de hora. Pode ser que o teu prazer não dure mais. Bem, mas quando este prazer é feito, fica uma mancha em tua alma que te marca para a morte eterna. Tal mancha deixada te permanecerá por toda a eternidade sobre a alma, se apenas esse meio não for aplicado, o sangue de Jesus Cristo. Que todos os anjos no céu e os homens no mundo usem sua sabedoria e força para cortar a mancha que está em tua alma. E ela é muito pequena, somente o sangue do Filho de Deus pode limpar e tirar essa mancha que está em tua alma. Tal ponto é pecado. Um ponto de colocação. Em Jeremias 2:22, ainda que te laves no nitrato e tomes muito sabão, no entanto tua iniquidade está manchada e marcada diante de mim, diz o Senhor. Você pode usar muitos meios para se livrar do seu pecado. Talvez você possa encobri-lo ou pode haver algum tipo de leve tristeza. Mas não é toda a tristeza do mundo que tu foste capaz de derramar tantas lágrimas quanto a gota de água no mar, para lavar o teu pecado. Se ele não tivesse nada mais para fazer, todas as tuas lágrimas não serviriam. Deve ser apenas o sangue do Filho de Deus que pode lavar o teu pecado. Muitas pessoas pensam em lavar seus pecados com sua tristeza, mas eles devem saber, há algo além da tristeza, é somente o sangue de Jesus que pode limpar toda a mancha do pecado. Agora, se o pecado é tal mancha, a mancha tal é muito grande, portanto aprendamos a olhar no vidro de Deus para ver nossos próprios pontos, como somos manchados por nosso pecado. Se é tão sujo, tão espalhado, tão manchado, como é que os homens e mulheres não veem? Eles não veem seus próprios rostos. Eles nunca conheceram o que é isso. E como você vai dizer? Ora, Tiago 1:23 diz: mostrará o que você é o vidro de Deus, no qual você pode ver seus rostos, no qual você pode ver suas manchas. Se alguém é um ouvinte da palavra e não um cumpridor, ele é como um homem contemplando sua face natural em um espelho, pois ele se vê e segue seu caminho. Imediatamente esquece que tipo de homem ele era. Mas quem olha para a perfeita lei da liberdade e continua lá. E a lei de Deus é um vidro para o qual Deus deseja que você olhe, para ver seu rosto. Tu não podes conhecer teu coração, mas mantendo a lei de Deus diante de ti. Paulo se achava bonito o suficiente até que veio a lei. Essa escritura é notável por isso, em Romanos 7, versículo 9. Pois outrora eu vivia sem a lei, mas quando veio o mandamento, o pecado reviveu e eu morri. Eu estava vivo, estava alegre e me considerava bastante bem, mas quando veio o mandamento, quando Deus apenas pegou o corpo da lei e o segurou diante de meu rosto, vi a mim mesmo um monstro muito feio. Lembro-me de ter lido sobre uma velha prostituta que havia semeado um copo falso continuamente para olhar para dentro. E isso a apresentou bonita para si mesma, e ela nunca olharia para qualquer outro. Mas uma vez que havia um vidro por perto, ela teve a chance de olhar para ele, onde ela viu seu rosto, e foi dito que era uma verdadeira Clarice. Ela enlouqueceu ao ver seu rosto feio. Certamente a maioria dos homens não tem outra lente para olhar e contemplar a face de suas almas, mas seus próprios conceitos carnais e os modos de outros homens, e assim por diante. Mas se Deus apenas colocar o vidro de sua lei em alguns de seus rostos, para ver como você é repugnante aos olhos de Deus, pois assim eles são os seus olhos de Deus, como este vidro os apresenta. Seria uma visão terrível para muitas almas, mas ainda melhor que você viu agora enquanto existem maneiras de limpar suas almas de suas manchas, do que quando você deve morrer. Pois se você estiver à beira da morte e estiver pronto para ir ao grande Deus para receber a sentença de sua condenação eterna, se a consciência segurar o vidro da lei de Deus diante de você,
e ali fazer você ver a face feia de sua alma, manchada pelo pecado. Ó, seria uma visão de parte e alma para você. Aprenda a olhar agora para o vidro da lei e examine sua alma pela santa lei de Deus, para que você possa ver seus pontos lá. Muitos de vocês passam muito tempo todas as manhãs olhando para o espelho, para ver se tudo está bem em seu rosto. Ó, se você gastasse tanto tempo olhando para a lei de Deus e examinando seus corações pela palavra. Há um vidro na janela e um livro na prateleira, porque a lei de Deus não pode ser tão bem tomada para olhar em seus corações quanto o vidro levado para ver seu rosto. As pessoas estão pouco familiarizadas com este corpo e, portanto, não conhecem suas próprias almas. Em segundo lugar, se o pecado é uma mancha, ó, aprendamos a ser humilhados por nossas manchas, se a tivermos visto, e a nos livrarmos dela. Se vimos nossos rostos manchados, isso nos desanima, especialmente se esteja em companhia de nossos superiores. Saiba que você está sempre diante do Deus infinito de seus anjos abençoados, que ele contemplam suas manchas. Ó, portanto, seja humilhado e tenha vergonha de suas manchas. Uma disposição de coração ingênua fica envergonhada se a carne ou as roupas estiverem manchadas. Mas agora alguém de disposição sórdida, que passa toda semana vasculhando canis ou montes de poeira, embora sejam manchados, eles não se importam, porque muitas vezes o próprio temperamento de seus princípios e espíritos é semelhante ao seu emprego. Mas agora aquele que é de disposição ingênua, se ele fosse contaminado, ele ficará envergonhado e perturbado por isso. Ó trabalho para limpar suas manchas e manchas. Saiba que este é o trabalho que você tem que fazer para ter suas almas limpas e purgadas. O Senhor abriu uma fonte para o pecado e para a impureza, para Judá e para Jerusalém, se lavar. O lavar os teus corações, ó Jerusalém. Portanto, posso dizer a toda alma, lave seu coração de suas manchas. Tu lavarás tua face e tuas mãos diariamente. Ó, que diariamente possa haver uma lavagem do teu coração. Se você cometeu pecado, não deixe que ele se deleite e se absolva. Se houver alguma mancha em suas roupas, você imediatamente coloca sal sobre ela, para evitar que manche. Então, assim que você cometeu o pecado, coloque a lágrima salgada de seu arrependimento. Embora isso não seja tudo, o sangue de Cristo é a coisa principal para manter sua alma limpa desta mancha. E fazê-lo agora será muito mais fácil do que ficar muito tempo como uma mancha de tinta assim que cair. Se você tentar removê-la, será feito com um pouco de dificuldade, mas se você deixá-lo de molho, não poderá tirá-la depois. E assim é com o pecado que jaz longamente sobre a alma. Ó, muitos de seus pecados são velhas manchas que estão sobre você há muitos anos, e como esta em suas roupas que tem manchas velhas e lavagem não servirá. Todo sabão que você puder usar não a removerá, mas você deve aplicar uma cobertura em uma noite de inverno. Ó, então seus velhos pecados, você não deve pensar que aquelas velhas manchas e manchas em sua alma, que você as removerá tão facilmente. Você deve estar disposto a se molhar e congelar, para suportar o sofrimento que Deus o chama, que assim que seja para que você possa ser limpo deles. É uma expressão que eu lembro que tinha que diz assim: você teria todas as coisas boas e limpas em sua casa, todos os móveis de sua casa, sim, seus sapatos se estiverem manchados você o limpará. E você tem mais cuidado com seus próprios sapatos do que com sua alma, que está manchada e contaminada? Há pouco cuidado com a purificação disso. Mas agora, meus irmãos, essas coisas devem ser aplicadas especialmente quando devemos ir mais imediata e solenemente à presença de Deus. Devemos olhar para o vidro da lei todos os dias, ser humilhados e envergonhados e trabalhe para limpar as manchas de nossas almas, e isso continuamente. Mas eu digo, quando devemos entrar na presença de Deus de uma maneira mais imediata, como quando devemos proferir uma petição a Deus, e que tal petição diz respeito a nossas almas e propriedades eternas, quando devemos ir para ouvir sua palavra e adorá-lo, quando formos à sua mesa na ceia do Senhor, precisamos nos preparar olhando para aquele espelho, sendo humilhados por nossos pecados e trabalhados para purificar. Embora você se importe tanto com manchas em seu rosto e roupas quando estiver em casa, ainda assim quando estiver diante de seus superiores, então que há no espelho para ser arrumado e ter roupas limpas? Lembre-se agora que toda vez que você for adorar a Deus, você deve se colocar em sua presença imediata para ter que lidar com aquele Deus Santo e Infinito, cujo olho puro não pode suportar contemplar a menor iniquidade,
aquele Deus que é tão santo que os próprios anjos cobrem seu rosto por não ser capazes de contemplá-lo. Você deve ir diante deste Deus e você ficará manchado e nunca olhará para o vidro da lei para ver como você está lá, para que possa trabalhar para limpar sua alma. Você entrará na presença de Deus em sua sujeira. Ó pecador, ousado que não sabe o que é lidar com o Deus infinito e santo, aquele que sabe o que é Deus, o que significa sua santidade infinita. Quando vem à presença de Deus, fazem disso a maior parte de seu trabalho, preparando seus corações antes que eles venham. E de fato, a parte espiritual da piedade consiste muito nesta única coisa, como em qualquer outra, que é na preparação do coração para a presença de Deus nos deveres sagrados. E aquele homem ou mulher que é cuidadoso e conscientioso nestas coisas pode ter um bom consolo para si mesmo por estarem familiarizados com a parte espiritual da divindade. Aquele que consiste o poder disso. Mas para aqueles que podem entrar na presença de Deus e não há tal desejo e reverência a Deus em seus corações, certamente estes não conhecem a Deus, nem têm qualquer coisa do poder da divindade em seus corações. Agora, não importa, meus irmãos, o que suportamos neste mundo, que assim seja, podemos limpar nossas almas da sujeira e das manchas que estão sobre elas, quando houver uma presença de Deus mais distante que teremos do que aquela que temos agora nos deveres sagrados, para que possamos ficar diante dele sem mancha, como assim diz o apóstolo em 2 Pedro, capítulo 3, versículo 14. Portanto, amados, vemos que tais coisas procuram que sejam diligentes, para que possam ser encontrados por eles em paz, sem mácula e sem culpa. Você espera por novos céus e nova terra, quando todo mundo estiver em chamas perto de seus ouvidos, e os elementos derretendo com o calor do serviço, e os céus partindo como e assim por diante. Você procura por tais coisas, você espera a aparição do Deus Santo. E você se atreve a ficar na presença desse santo Deus quando ele vem para passar a sentença de seu estado eterno sobre suas almas? Você se atreve a ficar diante dele com almas contaminadas e manchadas como você? Oh não, diz o apóstolo. Portanto, amados, vendo que procuraram tais coisas, sejam diligentes, para que possam ser encontrados por ele em paz, sem mácula e sem culpa. Se essas manchas que estão em muitos de seus espíritos permanecerem sobre você naquele dia, ai de você que já nasceu, você não pode ser encontrado em paz diante de Deus, a menos que seja encontrado sem mácula e sem culpa. No entanto, deixe-me dizer mais, ai daquelas almas que terá uma mancha sobre ela naquele dia. Se este for o meio do grande dia do juízo, como muitos teólogos o consideram, embora possa haver alguma dúvida sobre algum outro momento, mas suponha que seja aquele dia como normalmente é considerado, então ai daquele homem e mulher que já foram, que terão apenas uma mancha sobre eles, pois então devemos ser libertos de todos os pontos, ou de outra forma nossas almas perecerão para sempre. Mas você pode ficar sem mancha, irrepreensível diante dele, tanto para esse ponto. O segundo ponto é que os filhos de Deus têm suas manchas, o melhor de tudo tem suas manchas. A igreja é comparada à lua. Cristo é o sol da justiça, mas a igreja em Apocalipse 12 é comparada à lua, e a lua tem suas manchas, o sol nenhuma. Nenhum homem ou mulher piedoso no que diz respeito às suas almas é como Absalão, como ele era no que diz respeito ao seu corpo. Seu corpo era sem defeito, desde o topo da cabeça até a planta do pé. Mas pode-se dizer da alma e de nenhum corpo, você está limpo, mas não de todos. O melhor jardim tem seus vermes, e a melhor alma tem suas manchas. Pois enquanto vivermos aqui, restará aquela corrupção que produzirá a contaminação de si mesma. Mas, considerando que vivemos em um mundo perverso aqui e conservamos com homens perversos, é impossível viver no mundo e conversar com homens sem nenhuma mancha, como para uma companhia de pessoas cavalgando juntas de maneira suja no meio do inverno, e para manter suas vestes de modo que ninguém tenha uma mancha. A condição deste mundo é tal que de fato não é adequado ter um santo nele sem mancha. Deus reservou o tempo de purificação total de seu povo para outro mundo. Cristo poderia limpar seu povo atualmente de todos os pontos. Mas porque eles devem viver neste mundo, Cristo vê que não é tão adequado para este mundo vil. Este mundo não é digno dos santos. Leve-os com toda a sua enfermidade, mas não é para o mundo que os santos vivam sem mácula. E se o mundo se ofende com isso, que se ofendam, que lhes sejam pedras de tropeço, e não questionam. Mas é assim para muitas almas. O mundo se regozija quando vê os pecados que estão nos santos, mas você tem poucos motivos para se alegrar com os pecados dos outros.
Se você conhecesse tudo, pois pode ser destinado à tua ruína. Não conheço maior pedra de tropeço para os homens ímpios do que os pecados daqueles que professam a piedade. Mas ai daqueles por quem vêm as ofensas. O Senhor, continuando as manchas em seu próprio povo, exerce fé, humildade, paciência e outras graças de tal maneira que tem prazer e deleite em ver os exercícios deles. Mas este não é o ponto que pretendo expor. No entanto, ó coração piedoso, tu sabes que isto é uma verdade, que há manchas em ti. Sim, às vezes aqueles que são piedosos pensam que não há nada além de manchas nele, mas tenha bom conforto nisso. Embora sua condição seja triste neste mundo, enquanto você estiver manchado, ainda assim tenha bom conforto aqui. Jesus Cristo não tem manchas, sim, o seu Salvador não tem manchas, conforme Hebreus 9,14. Quanto maior o sangue de Cristo, que pelo Espírito Eterno se ofereceu a si mesmo, imaculado a Deus, purificará a vossa consciência das obras mortas para servir ao Deus vivo. Cristo se ofereceu sem mancha, e este é o conforto dos santos enquanto eles têm seus muitos lugares neste mundo. E assim, em 1 Pedro capítulo 1, versículos 9, a mesma expressão: somos redimidos com o precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro sem defeito e sem mácula. E você dirá: que conforto é para mim em meio às minhas manchas que Jesus Cristo, meu Salvador, não tenha manchas? Isso é consolo, porque Deus não olha para você como você é em si mesmo, mas em seu Filho, e considera-te como membro de seu Filho, e trata contigo de acordo com a relação que tens com ele. E a justiça de teu Filho é transferida para ti. Cristo é o cabeça do pacto, e a esse respeito, sendo imaculado, é de conforto indescritível para um coração gracioso, quando se vê corrompido e manchado pelo pecado. E ainda mais, saiba que através da justiça de Cristo, você é considerado imaculado no ponto da justificação também. Os santos têm as suas manchas, ou seja, têm as suas fraquezas, e alguns pecados da sua santificação é imperfeita, mas no que diz respeito à justificação, então eles são completamente sem mancha. Então você tem isso em Cantares capítulo 4, versículo 7, onde Cristo fala de sua esposa, que tu és formosa, meu amor, não há mancha em ti. Você dirá: isto parece ser contra este texto. Não, de modo algum, pois podemos estar sem mancha em relação à nossa justificação, e ainda assim podemos ser manchados e contaminados, e Deus pode ver que estamos contaminados com manchas em nossa santificação. É verdade, o Senhor não colocará essas manchas em sua alma que está em Cristo. No entanto, Ele espera que você seja humilhado por eles. E assim, em Efésios capítulo 5, versículo 27, lá nós temos os dois juntos. Há uma escritura que demonstra que um dia serás sem qualquer ponto em relação à tua sacrificação também. Embora tu foste visto agora, mas o tempo está chegando quando serás entregue de todos esses pontos em relação à tua santificação. Diz o apóstolo lá: Cristo amava a sua igreja e deu a si mesmo por isso, que ele poderia santificá-lo e limpá-lo pela lavagem da água pela palavra, que ele poderia apresentá-lo a ele mesmo uma igreja gloriosa, não tendo local ou qualquer outra coisa, mas que deveria ser santo e sem culpa, que montões de palavras aqui são, e aqui está uma lavagem de limpeza santificante, apresentando uma igreja gloriosa, não tendo local, não tendo qualquer coisa assim, mas que deve ser santo e sem defeito. Todas estas expressões são para mostrar o estado que os santos devem ser trazidos e sustentar o teu espírito à vista de todos os seus pontos. Deixe-me falar contigo. Quem é a arte dos muitos pontos que estão no teu alma? O que é que defende o teu coração? Ninguém se perguntaria que qualquer alma que saiba o que é lidar com um sabor santo e infinito como o Senhor é que se perguntasse o que deveria defender a alma, vendo que é tão contaminado e nada além de manchas em todas as coisas. O que pode defendê-lo aqui da afunição? Pode ser que isso te defenda. É isso, temos todos os nossos pecados e somos todos pecadores. Se não houvesse mais nada para defender um gracioso coração, mas isso não podia mais afundar, mesmo em descair apesar disso. Mas agora essas três coisas defendem um coração gracioso. Eu tenho meu ponto de fato, e sou para mim e para as impurezas das minhas almas, minha vida. Este é realmente o fardo que eu tenho neste mundo. A grande aflição que é sobre mim, que minha alma é tão defeituosa. Mas abençoado seja Deus. Tenho que lidar com Deus através de Jesus Cristo, que se ofereceu ao Pai sem qualquer ponto,
Eu tenho que lidar com Deus através do Cordeiro que foi sacrificado, que não tinha lugar, e era para mim que ele era morto. E Deus olha para mim através dele, e ele é feito da santificação de Deus. Eu sou de fato imperfeito. Eu tenho muitos pontos, no entanto, abençoado seja Deus, que ele deve revelar que a justificação é perfeita nesta vida, e que o Senhor, através da justiça de seu Filho, olha para mim como sem mancha, isto é, não estabelecerá qualquer um desses pontos para minha carga. Sim, e ainda mais, este é o conforto da minha alma, que embora eu tenha muitos pontos agora, mas é uma maneira de revelar para limpar minha alma de todos os pontos através do sangue de Cristo e através da palavra de Deus para limpar. Eu acho que a palavra que Jesus Cristo tinha tal desejo de limpar minha alma de manchas, como ele se entrega assim muito no final. E há um momento em que todas essas manchas devem ser lavadas, e quando essa alma lamentada, a mina de conflita, será antes do Senhor e seu Cristo, e vivem para sempre com ele sem qualquer ponto, ou qualquer contingente, mas será feito totalmente perfeito em minha santificação, assim como estou na minha justificação, e é isso que defende minha alma, isto é, um pouco de fato, que nesta vida dos teus, em que há uma minha corrupção, se a tua alma se acolhida de afundar com essas considerações como são, certamente tu és para além de um coração carnal, e posso até dizer que o teu local é o ponto de crianças deuses. A partir disso, eu não o local dos ímpios. Lembre-se de que uma expressão que é muito notável e de grande utilidade. Cristo nos amou e deu a si mesmo que ele poderia santificar e lavá-los. É feito o grande fruto do amor de Jesus Cristo para santificar uma alma. É importante a importância da grande consequência para que Cristo mostrou o seu amor de maneira especial em santificar e limpar a alma. Isto é da peculiar e eleger o amor de Deus. E você demonstra quando Cristo vem a limpar a alma de manchas contagiosas que ele amava de toda a eternidade aquela alma. Mas pelo contrário, se o Senhor deixa na sujeira do teu pecado, é uma discussão que ele nunca colocou seu coração sobre ti. Como por exemplo, suponha que um homem estivesse andando na estrada e vê uma criança lá deitada todo na sujeira, pronta para ser o coqueiro com a sujeira e a lama, e perece lá. Bem como ele está andando, ele olha para a criança e vê pronto para perecer, e quando ele não está sobre isso, ele vai e deixa lá. Todos não diriam certamente, este não é o pai da criança que passa a força. Mas agora se o pai ou a mãe deveria vir e ver a criança, a mãe escavaria, ó meu filho, e arrebatá-lo e o leva embora e recebe água e lava e assim purifica a criança. E aqui a mãe ou o pai mostra o amor que tem pela criança. Assim é para todo mundo no amor de Cristo. Cristo, ele vê toda a sua imundície e poluição. Ele vê homens e mulheres chafurdando para cima e para baixo na sujeira. Cristo olha para eles e passa, deixa-os quietos e os deixa chafurdar em suas corrupções cada vez mais. E certamente o coração de Cristo não é muito para com eles. Há pouca relação que Cristo ou Deus tem com tais como estes são. Mas agora, quando há alguém que pertence a Jesus Cristo, a quem Cristo colocou o seu amor desde a eternidade, Cristo vê tal pessoa chafurdando na imundície do pecado. As próprias entranhas de Cristo ganham. Cristo os toma com seu próprio sangue e o limpa, e nunca deixará de lavar e limpar a alma, até que ela tenha limpo de todas as suas manchas e apresentado diante do Pai. Marque em segundo lugar, Cristo nos amou, e esta é um fruto do amor de Deus, para nos limpar de nossas manchas, e então ele se deu para que pudesse nos limpar. Talvez você pense que é de pouco tempo ser purificado da sujeira e de seu pecado, mas Cristo considerou isso tão importante que ele daria sua vida por isso. Eu considero a purificação dessas almas da sujeira e de seus pecados digna de minha vida. Darei minha vida por ela, de modo que custou mais de 10.000 mundos para limpar uma alma de sujeira do seu pecado, bem como da culpa. Eu imploro que você considere isso, que a purificação de uma alma da sujeira do pecado custou a Cristo que valia mais do que 10.000 mundos. Mas quantos existem que podem chafurdar no pecado e deleitar-se com ele? Mas eu digo, é de grande importância ser purificado do pecado, pois Cristo está contente em dar sua própria vida para purificar a igreja do pecado. Agora, se o seu coração é assim, você considera que o amor de Cristo consiste em isto, e que tu possas valorizar a Cristo nisto, que ele se entregou a fim de que pudesse purificar a tua alma do teu pecado.
certamente tu valorizas a purificação do pecado de fato. E se você valoriza isso tão alto, este é um bom argumento de que você é um dos filhos de Deus. Portanto, exercite diariamente a sua fé neste Cristo, aplicando o sangue de Jesus em sua alma e renovando da obra do teu arrependimento, visto que enquanto viveres, eles serão sempre manchas.